Boa tarde, segunda série. Vamos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre pirâmide. A pirâmide é uma figura geométrica muito comum, vista com mais frequência na arquitetura. Um exemplo muito claro disso são as pirâmides do Egito. Sendo assim, estamos falando de um poliedro composto por uma base e um vértice. Uma pirâmide cuja base é uma superfície poligonal regular e cuja projeção ortogonal P do vértice sobre o plano da base coincide com o centro zero do polígono de base é chamada de pirâmide regular. Nós temos aqui uma pirâmide reta, certo? Observe que não existe nenhuma inclinação, né? Nem para um lado nem para o outro, então a gente obtém aqui uma figura regular reta. Observações. O centro de um polígono regular, ele coincide com o centro da circunferência circunscrita a esse polígono. Então, imaginemos aqui uma circunferência, né, circunscrita a essa base, significa dizer que o centro dessa circunferência ele irá coincidir com o centro dessa figura aqui. As faces de uma pirâmide regular são determinadas por triângulos isósceles congruentes, tá? Então, as faces são determinadas por triângulos isósceles congruentes. Significa dizer que tem dois lados iguais e um diferente. Um importante exemplo desse tipo de pirâmide regular é o tetraedro regular. Elementos das pirâmides. Vamos lá. Como elemento das pirâmides, o primeiro elemento ali nós temos as faces, né? As faces que são polígonos que podem ser observados nesse poliedro aí, ó. Nós temos as faces aqui, ó. Arestas são os segmentos de retas formados nas intersecções das faces. Então, essas aqui são as arestas. Vértices são os pontos de encontro das arestas. Então, aqui são os vértices. Base é o polígono usado na definição da pirâmide. Então, a base é que vai dizer qual tipo de pirâmide nós temos. A aresta da base. As arestas, esses segmentos aqui que pertencem apenas à base. Arestas laterais são as arestas que pertencem apenas às faces laterais. Faces laterais, as faces da pirâmide que são a sua base, certo? Essas são as faces laterais. A altura da pirâmide. A altura da pirâmide vai ser a distância entre o vértice da pirâmide e o plano que contém a base. Então, a altura vai ser a distância do vértice até a base, que é diferente da apótema, né? A apótema já vai ser o quê? A altura de uma face lateral com relação à base da pirâmide. Então, aqui, observe aqui, eu tenho a altura aqui e tenho a apótema nesse sentido, tá? Então, a altura, ela é de uma forma vertical e a apótema, ela acompanha a face lateral. Então, eu não posso dizer que a altura vai ser igual à apótema, porque elas são diferentes. Aqui, a apótema, eu tenho aqui o vértice e tenho aqui essa mediana aqui, né? Que tá dividindo esse lado aqui em duas partes iguais. Então, a apótema vai ser essa distância entre o vértice e essa mediana aqui. Então, VM é a apótema da pirâmide. Então, como eu disse que esse ponto aqui é uma mediana, eu posso confirmar ou posso afirmar que essa distância de BM vai ser exatamente igual à distância de MC. Bem, as pirâmides, elas classificam-se de acordo com o polígono da base. Então, bora lá. Nós temos o nome do poliedro, pirâmide triangular. Então, pirâmide triangular significa dizer que a base dessa pirâmide vai ser um triângulo, tá? Então, nós temos aqui, ó, o poliedro, que é
a pirâmide triangular. Então, o número de faces de uma pirâmide triangular tem 4 faces, o número de arestas tem 6 arestas e o número de vértices tem 4 vértices. Pirâmide quadrangular. Na pirâmide quadrangular, a base vai ser um quadrado. Então, eu tenho aqui a pirâmide quadrangular, que a base é um quadrado. Número de faces, numa pirâmide quadrangular, eu vou ter 5 faces. Número de arestas, eu vou ter 8 arestas. Número de vértices, eu vou ter 5 vértices. Pirâmide pentagonal. Então, a base vai ser um pentágono, né? A base é um pentágono. Então, o número de faces de uma pirâmide pentagonal, 6 faces. Número de arestas, eu tenho 10 arestas em uma pirâmide pentagonal. Número de vértices, eu vou ter 6 vértices. Pirâmide hexagonal. Então, a base dessa pirâmide hexagonal vai ser um hexágono. Então, eu vou ter aqui número de faces, 7 faces, número de arestas, 12 arestas, número de vértices, 7 vértices. Então, o que vai determinar o tipo do polígono vai ser a sua base. Assim, a gente colocou 4 exemplos, mas assim sucessivamente, tá? Então, à medida que for modificando aqui a base, a gente vai tendo o tipo de pirâmide diferente. Área da superfície de uma pirâmide. Então, a área de superfície de uma pirâmide, nós vamos ter a área da base, nós vamos ter a área lateral e a área total, que vai ser a soma entre a área lateral e a área da base. Então, a área da base é a área da superfície poligonal que forma a base. Área lateral é a soma das áreas das faces laterais, superfícies triangulares. Então, a área da base, numa pirâmide, nós temos apenas uma base. Então, a gente vai calcular aquela área ali, né, e deixar reservado. A área lateral, nós vamos calcular uma área e multiplicar pela quantidade de faces que apresenta essa figura. E a área total, nós vamos somar as duas áreas. Calcular a área da base. Se for um triângulo, basta calcular a área do triângulo. Por outro lado, se for um quadrado, calcule a área do quadrado. Entretanto, como a base de uma pirâmide reta é sempre um polígono regular, nós podemos fazer o que também? Dividir o polígono em triângulos e calcular a área de um triângulo e multiplicar pela quantidade de lados do polígono, que é mais complicado, né? Nós aprendemos a calcular a área plana de uma figura, então é muito mais fácil a gente calcular a área do quadrado, a área do hexágono, a área do pentágono, é muito mais fácil. Calcular a área lateral. A área lateral da pirâmide sempre é formada por triângulos de mesma área. Portanto, calcule a área de um triângulo da lateral e multiplique pela quantidade de lados. E a área total da pirâmide vai ser o quê? Nada mais do que a soma da área da base com a área lateral. Exemplo. Seja uma pirâmide triangular com o lado da base medindo 20 centímetros e a altura 40 centímetros. Calcule a área da pirâmide. Observação. Considerando que os lados da base da pirâmide possuem as mesmas medidas, então temos um triângulo de que tipo? Equilátero. Então, bora lá. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular, a base de vai ser o quê? A área da base de um triângulo equilátero. Como é que eu calculo a área da base de um triângulo equilátero? Então, vai ser o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, quem é que vai ser esse L aí? Vai ser aqui, ó. Seja uma pirâmide triangular com o lado da base medido 20 centímetros. Então, esse L aí é o lado da base. Então, eu vou ter 20 elevado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 20 ao quadrado vai dar o quê? 400. 400 vezes raiz de 3 sobre 4.
Multiplicando aqui 400 por raiz de 3, vai dar 692,82. Tudo isso dividido por raiz de 4. Dividindo 692,82 por 4 vai dar 173,205 centímetros quadrados. Então, aqui eu tenho o quê? A área da base. Área lateral da pirâmide. A área lateral vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, quem é a base? 20 vezes 40, que é a altura, não é isso? Dividido por 2. Então, 20 vezes 40, 800 dividido por 2. 800 dividido por 2 vai ser igual a 400. Como temos uma pirâmide triangular, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar esse valor de 400 e vou multiplicar por 3. Então, eu vou ter quanto aqui? 3 vezes 400 vai ser igual a 1.200 centímetros quadrados. Vamos calcular a área total, que vai ser o quê? A soma da área da base mais a área lateral, não é isso? Então, pegando a área da base de 173,205 mais 1.200, nós vamos obter 1.373,205 centímetros quadrados. Volume de uma pirâmide qualquer. Bem, o volume da pirâmide ele corresponde a 1/3 do volume de um prisma de mesma altura. Por isso, a fórmula ela é escrita da seguinte maneira. Volume da pirâmide vai ser igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Exemplo, uma indústria irá fabricar uma peça no formato de uma pirâmide de base triangular com as medidas indicadas na figura. Sabendo que serão fabricadas 500 peças maciças de aço, determine o volume total de aço que será gasto na produção dessas peças. Então, bora lá. Então, o volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3. Quem é a área da base? Vamos pegar aqui, eu vou fazer o quê? Eu tenho um triângulo, eu vou fazer o quê? Base vezes a altura dividido por 2. Vezes a altura, que é 15. Então, base vezes altura. Base, 6 vezes 3 dividido por 2. Tudo isso vezes 15. Tudo isso dividido por 3. Substituindo na fórmula, tá? Que aqui, ó, 6 vezes 3 sobre 2 é a área da base. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 vezes 15 dividido por 3. Fazendo essa continha aí, a gente vai obter 45 centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume. Só que ele fala o seguinte: sabendo que serão fabricadas 500 peças maciças de aço, determine o volume total de aço que será gasto na produção dessas peças. De quantas peças? De 500 peças. Então, eu vou calcular o volume total. O volume total vai ser o quê? 45 vezes 500. Que vai dar 22.500 centímetros cúbicos. Então, esse vai ser o volume total. Tetraedro regular. O tetraedro regular é um sólido platônico, representante do elemento fogo, figura geométrica espacial formada por 4 triângulos equiláteros, triângulo que possui lado com medidas iguais. Possuem 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. A fórmula matemática utilizada para calcular a altura de um tetraedro regular em função da medida das arestas vai ser A vezes raiz de 3 sobre raiz de 6 sobre 3, sendo que A vai ser o quê? A aresta e H vai ser a altura. A área total de um tetraedro regular pode ser calculada através da fórmula. A área total vai ser quem? A aresta elevado ao quadrado vezes raiz de 3. Exemplo.
Calcular a área total de um tetraedro regular cujas arestas medem 5 centímetros. Então, a área total vai ser quem? A aresta elevado ao quadrado vezes raiz de 3. Então, quem é a aresta? 5. Então, 5 elevado ao quadrado vezes raiz de 3. Então, eu vou ter 25 vezes raiz de 3 centímetros quadrados. Exemplo 2. Calcular a aresta total, calcular a área total de um tetraedro regular cujas arestas medem raiz de 3 centímetros. Então, a área total vai ser quem? A aresta ao quadrado vezes raiz de 3. Raiz de 3 elevado ao quadrado vezes raiz de 3. Lembre-se que a gente pode eliminar aqui, né? Então, cortou aqui, vai ficar quem? 3 vezes raiz de 3 centímetros ao quadrado. Então, essa aí vai ser a área total. A fórmula matemática utilizada para calcular o volume de um tetraedro regular em função da medida das arestas é: volume vai ser igual a aresta elevada ao cubo vezes raiz de 2 dividido por 12. Calcular o volume de um tetraedro regular cujas arestas medem 2 centímetros. Então, a fórmula vai ser o quê? A aresta elevada ao cubo vezes raiz de 2 dividido por 12. Substituindo a aresta que ele deu, que é 2 centímetros, eu vou ter 2 elevado ao cubo vezes raiz de 2 dividido por 12. 2 elevado ao cubo vai dar 8, raiz de 2 sobre 12. Fazendo essa continha aí, a gente vai ter, simplificando aqui, 8 e 12 dividido por 4, então eu vou ter 2 e 3. 2 raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos. Exemplo 2. Calcular o volume de um tetraedro regular cujas arestas medem 6 metros. A mesma coisa. Deu a aresta, a gente vai substituir 6 elevado ao cubo, raiz de 2 sobre 12. 6 elevado ao cubo vai dar 216, raiz de 2 sobre 12. 216 dividido por 12 vai dar 18. 18, raiz de 2 metros cúbicos. Tronco de pirâmide. Vamos considerar uma pirâmide de vértice V, altura H e base contida em um plano alfa. Então, nós temos aqui uma pirâmide. Lembre-se que a pirâmide ela vai ser formada através da secção, ou seja, um corte, né, onde a gente tira uma parte da pirâmide que vai eliminar o vértice, então o restante que sobra vai ser o tronco. Então, seccionando essa pirâmide com o plano B, né, cortando ela com o plano B paralelo ao plano alfa, essa figura é separada em dois sólidos, o que contém o vértice, né, que é uma nova pirâmide de altura H e base contida no plano beta, que é o plano que cortou, o plano que seccionou. E o que contém a base da pirâmide maior, denominado tronco da pirâmide, de bases paralelas, né? Então, nós vamos ter bases, a gente vai perder o vértice, então a gente vai ter uma base menor paralela a uma base maior. Num tronco de pirâmides, temos duas bases, base maior e base menor, e a área da superfície lateral. De acordo com a base da pirâmide, teremos variações dessas áreas, mas observe que na superfície lateral sempre teremos trapézio isósceles, independente do formato da base da pirâmide. Por exemplo, se a base da pirâmide for um hexágono regular, teremos 6 trapézios isósceles na superfície lateral. A área total do tronco de uma pirâmide é formada por... Então, eu vou ter o quê? A área total vai ser igual a área da superfície lateral mais a área da base maior mais a área da base menor. Cálculo do volume do tronco da pirâmide. A fórmula para o cálculo do volume do tronco da pirâmide
é obtida fazendo a diferença entre o volume da pirâmide maior e o volume da pirâmide obtida após a secção transversal que produziu o tronco. Colocando em função de sua altura e das áreas de suas bases, o modelo matemático para o volume do tronco vai ser: o volume vai ser igual a altura dividido por 3, que multiplica a área da base maior mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor mais a área da base menor. Exemplo: um reservatório em forma de tronco de pirâmide regular, de base quadrada e dimensões indicadas na figura, deverá ter suas paredes laterais externas cobertas por uma tinta impermeável, cujo rendimento é 11 metros quadrados por galão. O número mínimo de galões que devem ser adquiridos para tal operação é 6, 7, 9, 10 ou 11. Nós temos aqui, né, o formato do tronco da pirâmide, né? Aqui eu tenho 2,40 metros, aqui eu tenho 3,20 metros e aqui eu tenho 7,20 metros. Bem, vamos ver a primeira observação aqui. O nosso objetivo é calcular a área lateral do tronco da pirâmide regular, ou seja, devemos calcular a área de um dos trapézios e multiplicar por 4. As medidas da base maior e da base menor, elas já foram informadas na figura, né? Já tem ali a medida da base maior e da base menor. Então, vamos descobrir a medida da altura do trapézio. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular aí vai ser o quê? A medida da altura do trapézio. Então, dá um tempinho aí para vocês observarem. Se possível, deem pause na questão, tentem resolver para depois seguir com a resolução. Na figura abaixo, é possível observar a altura do trapézio, que pode ser calculada através do Teorema de Pitágoras. Observe que aqui, ó, a altura do trapézio, a gente vai poder calcular aqui, ó, que é esse x aqui que ele quer saber, através do Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque formou um triângulo retângulo, né? Então, bora lá. Então, eu vou ter o quê? X ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou ter 3,2 ao quadrado e 2,4 ao quadrado. Então, vai dar 10,24 mais 5,76. X ao quadrado vai ser igual a, somando isso aqui tudo, vai dar 16. X vai ser igual a raiz quadrada de 16. X vai ser igual a 4 metros. Então, essa altura aqui vai ser igual a 4 metros. Bem, calculando a área do trapézio, cuja altura base menor e base maior medem respectivamente 4 metros, 2,4 metros e 7,2 metros. Então, altura, base menor, base maior. Então, a área total vai ser o quê? Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Então, base maior, 7,2. Base menor, 2,4. Dividido por 2 vezes a altura que encontramos, que foi 4. Então, multiplicando aí, eu vou ter, somando aqui, 7,2 mais 2,4 vai dar 9,6 sobre 2 vezes 4. 9,6 dividido por 2 vai dar 4,8. 4,8 vezes 4
19,2 metros. Como cada trapézio possui área de 19,2 metros quadrados, a área lateral do tronco da pirâmide regular será, como eu vou ter 4, então vou multiplicar 4 por 19,2 metros. Então vai dar 76,8 metros quadrados. Se cada galão pinta uma área de 11, se cada galão pinta uma área de 11 metros quadrados, eu vou ter o quê? Esse valor de 76,8 dividido por 11, que vai dar 6,98. 6,98, então eu vou aproximar para quantos galões? Então, vão ser necessários 7 galões para poder pintar essa área aí. Bem, a mensagem de hoje, ela diz o seguinte: estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Um grande beijo, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula.